Nosso boa tarde a todos. Que nesse dia tão lindo de outono ensolarado, que os nossos corações também estejam aquecidos pela presença de Jesus nas nossas vidas. A menina Mary Jane era uma menina que era filha de escravos, neta de escravos, bisneta de escravos. Passava por uma situação bem difícil de vida, porque não ia para a escola e tinha que ajudar desde pequena nas tarefas pesadas da família. A mãe, para complementar a renda familiar, além das atividades habituais nos campos de algodão, ela tinha que lavava roupas para fora para auxiliar no aumento da renda. E certo dia, a Mary Jane foi com a mãe entregar aquela trouxa de roupas que haviam sido lavadas na casa dos senhores. E ela entrou, nunca tinha entrado naquela casa luxuosa, cheia de móveis, de objetos que ela não conhecia, e enquanto a mãe entregava as roupas, enfim, a menina distraída, como fazem as crianças, e encantada com tanta coisa diferente que ela estava vendo, foi entrando pela casa. E entrou no quarto da menina, dona da casa. Viu aquela quantidade de brinquedos, mas ela se encantou com uma coisa que ela nunca tinha visto. Pegou na mão e começou a folhear. Nisso, chega a mocinha, a dona do quarto, e se assusta com a presença da menina e diz: mas o que você está fazendo aqui? Com que direito entras no quarto da tua senhora? Saia já daqui. A menina assustada saiu, ela foi embora com a mãe e perguntou: mãe, o que é aquilo que eu peguei na mão, aquela coisa que eu nunca vi? E a mãe disse para ela: aquilo é um livro. Um objeto que tem muitas histórias, que nos leva a viajar pelos lugares, conhecer coisas que a gente não conhece. E ela disse: mas eu quero ter contato com isso. Ela nasceu em 1875 nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Era analfabeta e ela prometeu a si mesma, a menina, que ela iria alfabetizar-se, iria dedicar a sua vida para que os negros dos Estados Unidos também pudessem ter acesso ao conhecimento, à alfabetização, a desenvolver esse aspecto das suas potencialidades. E foi o que ela fez. Ela se alfabetizou, ela seguiu na escola, ela chegou a fazer o curso de magistério, só que a segregação racial nos Estados Unidos, naquele momento, e que por muito tempo prosseguiu, não permitiu que ela se tornasse uma professora. Mas ela não desistiu da sua intenção. Ela conseguiu um local, um depósito de lixo, e ela começou a alfabetizar 3 crianças negras. Mas sempre com aquele seu projeto de tornar isso possível para todos os seus irmãos. Certa vez, em determinado momento, ela ficou sabendo que Henry Ford estaria na cidade. E ela marcou, corajosa que era, uma entrevista com ele por telefone. No dia, no horário marcados, ela chegou ao local onde ele estava hospedado. Entrou pela porta da frente, algo que não era permitido aos negros. E o porteiro, que também era negro, perguntou a ela: o que você está fazendo aqui? Como se atreve a entrar nesse lugar e ainda pela porta da frente? E ela disse: mas eu tenho uma entrevista marcada com Sir Henry Ford. Mas você é negra?
Henry Ford, que estava na sala ao lado, mandou que ela entrasse. Quando ela entrou, ele se espantou e disse, mas a senhora é negra? E ela não perdeu a linha e não deixou de, naquele momento que poderia ser um momento complicado, em que talvez a sua autoestima pudesse ficar comprometida com aquela observação, mas ela, determinada, confiante, disse, mas eu duvido que o senhor conheça dentes mais alvos do que os meus. E conquistou a confiança pela sua determinação de Henry Ford. E então ele quis ouvir por que ela tinha marcado a entrevista, porque ela estava ali. E ela disse que gostaria de contar com a ajuda dele para construir uma escola que pudesse possibilitar com que as crianças negras tivessem acesso ao conhecimento formal, à alfabetização. E ele, vendo então a determinação dela, decide ir conhecer o terreno que ela tinha. Dá o braço para ela e eles saem pela porta da frente. Chegando até o terreno, ela mostra, é aqui que eu ensino. E ele diz, mas isso é um depósito de lixo? Cadê a sua escola? E ela diz, a minha escola ainda está aqui, na minha cabeça. Mas eu preciso da sua ajuda com os seus recursos materiais. Eu vou tirar ela daqui e colocá-la aqui. E ele lhe doou $20 mil. E ela construiu a sua escola. E várias outras escolas. Essa grande mulher, Mary Jane MacLeod Bethune, é um símbolo da educadora no mundo todo. Através da determinação dela, realmente os negros americanos começaram a ter acesso à educação formal, ao conhecimento. E o nível de educação das suas escolas sobrepujou a escola dos brancos. Tanto que ela veio a se tornar, em um determinado momento, consultora do presidente Roosevelt. Pela sua determinação, pela sua coragem, pela sua vontade, por não desistir, embora todas as dificuldades que ela tenha encontrado durante a sua vida, mas que não a fizeram desistir. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro, junto com o Livro dos Espíritos, uma obra monumental, que nos traz esclarecimento, orientação, consolo. O ano que vem completará 150 anos. E que nos traz Jesus mais perto de nós, nos faz entender muitas das suas colocações, parábolas, ensinamentos que ficaram, às vezes até mal compreendidos ou não encontrando um sentido, porque muitas vezes foi interpretado literalmente ao pé da letra e não dentro da visão mais profunda de sentido figurado que Jesus utilizava. Vem nos falar no capítulo 19 sobre a fé. E o Espírito que assina a última mensagem no capítulo, que assina um Espírito protetor, e que é um Espírito protetor, sim, e de todos nós, ele vai nos dizer, para nós encarnados, para nós que estamos aqui na terra, na carne, muitas vezes passando por dificuldades, por dúvidas, não sabendo o que fazer, angustiados, duvidando muitas vezes da nossa possibilidade. Ele vai nos dizer que se todos os encarnados se achassem bem persuadidos, bem convencidos da força que em si trazem e se quisessem pôr à vontade essa potência da alma a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, milagres, e que, no entanto,
não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Se nós, encarnados, tivéssemos a noção, a consciência desta força que nós trazemos dentro de nós, e se nós colocássemos a vontade a serviço dessa força, nós conseguiríamos realizar aquilo que a gente considera um milagre, um prodígio, algo que muitas vezes nós dizemos impossível. Não é possível fazer isso. Mas que, na verdade, o impossível, na maioria das vezes, é uma opinião. É uma ideia de que não é possível. Mas não é uma realidade, porque à medida que nós vamos colocando essa força que temos em movimento, nós conseguimos realizar aquilo que nós achávamos ser impossível. E que não passa, diz o Espírito, do desenvolvimento dessas faculdades, dessas potencialidades que nós trazemos. E no mesmo texto, o Espírito vai nos dizer, ele está falando sobre fé. E a gente acha que fé é só, tem algo a ver com religião, conjunto de dogmas, de crenças de uma determinada religião. Isso também pode ser designado como fé. Mas lá no dicionário a gente vai ver que fé também tem outras conotações. Tem a ver com adesão, com consentimento, com confiança, com fidelidade. E o Espírito vai nos dizer que a fé, na verdade, é vontade de querer. Esse é o conceito de fé no texto. Leiam em casa o texto na íntegra, capítulo 19, item 12. Fé é vontade de querer. Se nós conseguíssemos despertar essa força, nós conseguiríamos quantas coisas. Como a moça da história, Mary Jane, que se não tivesse trabalhado essa força que tinha, que todos nós temos, não teria conseguido o que conseguiu, não só em prol de si mesma, cumprindo a sua tarefa na Terra, mas em prol de tantas pessoas, possibilitando esse acesso a tantas pessoas à educação. No mesmo texto, o espírito protetor que estamos falando vai nos dizer que no homem a fé é o sentimento inato do seu destino futuro. Dessa confiança que nós todos devemos ter, desenvolver, trabalhar dentro de nós dessa destinação futura. E essa destinação futura nos leva a pensar na continuidade da vida, depois da vida material, porque senão essa vida não teria sentido. E nessa destinação que tem o objetivo de nos tornar criaturas melhores, numa situação melhor depois dessa vida, e nos fazendo entender o porquê das dificuldades, das privações que nós possamos passar, das provações, das limitações, que tem por objetivo desenvolver a nossa inteligência, fazer despertar essa vontade de superação, de superar limites, e de desenvolver também em nós paciência e resignação. Então, embora as dificuldades, nós estamos nesse momento em que estamos passando por elas, sendo acionados a evoluir, a crescer e a despertar essa fé. A fé, também fala o Espírito, é a consciência que ele, o homem, tem das faculdades imensas depositadas em germen. É uma semente, um germen, no seu íntimo, a princípio em estado latente e que lhe compete fazer desabrochar e crescer pela ação da sua vontade. Então o Espírito está nos dizendo e nos orientando que somos nós os responsáveis por fazer crescer, desenvolver, desabrochar essas sementes da fé, que pode ser divina ou humana. Divina no sentido de que quando o homem volta à sua vontade,
os seus interesses para as coisas espirituais, ele está desenvolvendo a fé divina. Quando o homem volta a sua fé, a sua vontade para as questões materiais, ele está desenvolvendo a fé humana. E uma não está em contraposição à outra. Se nós estamos aqui na matéria, nós precisamos dela para evoluir. E no trabalho, no cumprimento das nossas tarefas, na missão que nós viemos fazer aqui, nós estamos em contato com a matéria para desenvolver algumas situações, que vão resultar em bem para nós e para a humanidade, para aqueles que convivem conosco. Mas também estamos aqui para desenvolver essa fé divina. José, que é o espírito protetor da mensagem anterior, que fala da fé, a mãe da esperança e da caridade, vai nos dizer que a fé sincera é empolgante e contagiosa. Empolgante e contagiosa. Quantas vezes a gente já esteve próximo de alguém que está empolgado com alguma coisa, que está, enfim, apaixonado por aquele projeto, e a gente acaba se contagiando e comprando a ideia também. E o Espírito está dizendo que a fé, essa vontade de querer, é empolgante, e a empolgação vem com entusiasmo, que é estar cheio de sopro divino, estar cheio de Deus, e é contagiosa. Nós podemos contagiar as pessoas. Quando a gente fala em contágio, normalmente o que a gente pensa? Uma doença, uma coisa negativa. Mas o contágio pode ser positivo. Já pensou se todo mundo fosse feliz, alegre, e aí chega alguém que está triste e encontra aquela maioria que vê a vida positivamente, que olha sempre o lado bom, o que ia acontecer com aquela pessoa? Iria se contagiar com alegria, iria começar a pensar, mas todo mundo aqui enxerga dessa forma e eu do outro jeito, provavelmente eu esteja com a lente meia desfocada. O que nós vemos no mundo é o contrário. As pessoas negativas, falando das questões menos dignas, e isso vai contaminando negativamente. Mas nós, que somos espíritas, que estamos tomando contato com a mensagem de Jesus, nós podemos fazer a diferença. Por isso Jesus falou que os cristãos são o sal da terra. Só um pouquinho vai dar gosto em toda a comida. Então nós podemos fazer a diferença. E se a gente tiver essa ideia que a fé é a vontade de querer e é contagiosa, nós podemos contagiar os outros com essas questões positivas. E não é essa empolgação exterior, muitas vezes falsa, mas é aquela coisa interna de entusiasmo, profunda de entusiasmo, de alegria de viver, mesmo que muitas vezes a pessoa esteja enfrentando as maiores dificuldades da sua vida. E muitas vezes está. Mas a sua compreensão daquela dificuldade vai fazer a diferença. E mesmo estando enfrentando uma situação muito difícil e dolorosa, a pessoa intimamente está feliz. No sentido do entendimento e de saber que aquela situação vai resultar numa posição futura melhor. Para nós isso ainda é difícil de entender, de acreditar que seja possível e até de sentir. Mas é possível. E o Espírito diz ainda que essa fé comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo aos que não desejariam tê-la. E você tem fé? Vocês têm fé? Será que eu tenho fé? Essa fé robusta? Essa vontade de querer e de fazer, e de ir atrás, e de buscar, e de alimentar essa situação, que eu acredito ser importante? Todos nós temos fé. Viver é um ato de fé. A gente está aqui porque confiou, quem sabe veio caminhando e confiou que o motorista ia parar lá no sinal, na faixa de segurança,
para que eu pudesse passar. Às vezes a gente até desconfia, tem que dar uma olhadinha, porque muitos não respeitam. A gente comeu o almoço e confiou que aquele alimento foi bem preparado, que o prazo de validade é aquele mesmo. Então, todos nós confiamos em algumas coisas. Nós temos um sistema de crenças, uma filosofia de vida que nos rege. Mas será que nós confiamos realmente em Deus, nas leis divinas, que Deus é Pai? Muitas vezes as pessoas dizem, Deus é Pai, não é padrasto. Falam, mas na verdade no íntimo não acreditam. Dizem que acreditam em Deus, mas na hora da dificuldade não acreditam mais. E essa é a doença do mas, que é a doença da dúvida. A gente fala, eu acredito em Deus, eu acredito ser possível, mas, e se não der certo? Mas, por que eu, por que comigo? Mas, será que Deus não me abandonou? E tantas coisas que a gente vai dizendo, mas nós nos inspiramos nesse título da palestra, neste livro, que foi o livro distribuído pelo Clube do Livro Chico Xavier em janeiro, Viva Mais, Vença e Previna a Depressão, que é um livro bem interessante, de uma leitura agradável, fácil e ao mesmo tempo profunda, que nos faz refletir e que não é só sobre depressão, é para quem quer viver mais, viver melhor, aprender a se autoconhecer, e vale a pena. E lá na página 151 e seguintes, o autor fala sobre essa doença do mas, que é a doença da dúvida. E quantos de nós realmente temos dúvidas? Nós dizemos que temos fé, mas na hora das dificuldades, na hora que alguma coisa não dá certo, a gente vacila, duvida e muitas vezes abandona aquela crença que a gente dizia ter. Por quê? Porque a nossa fé ainda é uma fé vacilante, que está construída, como Jesus falou, sobre a areia, sobre princípios que se desfazem muitas vezes com a lógica, com a razão, com os princípios da ciência. E nós temos que lutar, no bom sentido, ou seja, investir em construir uma fé robusta, que mesmo que as dificuldades cheguem, que aquele projeto não tenha dado certo, que a nossa fé continue firme, que é, naquela linguagem simbólica, construir a nossa casa sobre a rocha, que vindo os ventos, as tempestades, as dificuldades, ela não vai cair, ela vai estar firme, nos dando sustentação para o prosseguimento da nossa vida, dos nossos aprendizados, de tudo o que nós viemos fazer aqui. Jesus é o maior paradigma para nós. E ele veio através de tudo o que fez, do que disse, dos aparentes milagres, que não são milagres, porque muitos deles a ciência explica, outros a doutrina espírita, que é uma ciência, vai nos explicar sobre a possibilidade de fazer. E quando Jesus estava em contato com as pessoas, curava, o que ele fazia? Que às vezes os nossos projetos não dão certo e a gente quer desistir. O que ele dizia para as pessoas? Levanta-te, vá, continua, não torne a errar, escolha diferente. Foi a tua fé que te curou, não fui eu. Tua fé. Querendo despertar nas pessoas essa vontade de querer, de confiar. A gente lembra, por exemplo, daquele episódio da mulher hemorrágica.
que no momento em que tocou a veste de Jesus se curou. Ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém iria saber que ela não pediu, Jesus não fez nada e aquilo poderia passar desapercebido. Ela saberia, talvez contaria. Mas Jesus quis chamar a atenção sobre aquela situação. E ele pergunta, quem me tocou? E tinha muita gente em volta de Jesus. Certamente todo mundo querendo chegar perto, sentir aquelas irradiações de paz, de amor, mas ele quis chamar a atenção. E ela então se apresenta e diz que o tocou e que havia sido curada de uma hemorragia que 12 anos ela tinha. E que já tinha procurado todos os recursos para curar, se não tinha conseguido. E aí Jesus falou para ela, vá, minha filha, tende bom ânimo, a tua fé te curou. Mas ele quis chamar a atenção sobre essa vontade de querer. Provavelmente todas aquelas pessoas que estavam próximas de Jesus também tinham dificuldades, tinham problemas de saúde, mas nenhuma se curou. Porque aquela mulher desenvolveu as condições internas necessárias para aquele momento. Que é isso que nós estamos falando. Quem sabe ela duvidou por muito tempo que pudesse se curar a doença do mas no momento em que ela se determinou e foi em busca, caminhou, se esforçou, com hemorragia, certamente anêmica, enfraquecida, mas ela foi. Ela criou as condições internas para tal. E Jesus quis mostrar essa situação. E ele é o nosso paradigma do que nós vamos vir a ser um dia. Esses dias muitos estão relembrando a crucificação de Jesus, a morte, a cruz, o sofrimento. Mas, o que Jesus quis mostrar com isso? Muitas coisas. Mas também que o sacrifício, que as renúncias, que as dificuldades vão resultar, se bem enfrentadas, vão resultar numa situação melhor depois da morte. E que a morte não é o fim. Por isso ele apareceu no terceiro dia. Não ressuscitou. Porque a ciência mostra que ressurreição, voltar à carne, é impossível. Mas apareceu um espírito materializando-se para mostrar que a vida continua. E apareceu primeiro para quem? Para aquela mulher equivocada, a prostituta, que buscou Jesus e que fez todo o trabalho íntimo, Maria de Magdala, de transformação, premiando o esforço daquela mulher. Outra lição para nós. Que por pior que tenha sido o nosso passado, os erros, as dificuldades, os desenganos, no momento em que nós quisermos e desenvolvermos essa vontade de querer, nós vamos ser diferentes. É preciso esforço, perseverança para mudar os nossos comportamentos, que muitas vezes nós íamos repetindo há tantas reencarnações, mas que é possível. Qual é a diferença entre a pessoa que é fracassada e é experiente? E tem um texto bem interessante nesse outro livro do Isaías Claro sobre isso. Depressão. Causas, consequências, tratamento. Vale a pena ler também. Qual a diferença entre o experiente e o fracassado? Tem alguém aqui que não tenha passado por alguma situação que não deu certo? Não tem, nós passamos por muitas. Mas qual é a diferença? É a visão da situação. Uns se deixam ficar naquela situação. Eu fracassei, eu não consigo, eu não posso. Outros utilizam aquela experiência para refazer, para continuar, para rever caminhos. Então o fracasso, acontecer algumas situações que não dão certo, é natural e acontece. E esse é um dos objetivos da reencarnação,
que a gente possa fazer diferente aquilo que a gente fez mal, quem sabe, numa encarnação passada. Então, os fracassos podem acontecer, mas a situação de fracassado é cada um que se dá. E não precisa ser assim. Mas se nós estamos nessa situação, nós podemos desenvolver, porque a nossa vontade de querer, ela pode estar meia anestesiada, adormecida lá na nossa alma, pelas culpas, pela baixa autoestima, por várias outras situações, culturais, educacionais, de convivência dos primeiros anos de vida. Mas nós podemos mudar isso. Se está difícil, se sozinho a gente não consegue, vamos procurar ajuda. Psicoterapêutica, vários recursos atualmente para que a gente possa fazer isso. E cumprir o nosso planejamento reencarnatório, que é sempre positivo. Nós estamos aqui para melhorar. Não vamos nos tornar um Cristo nessa encarnação. Mas um dia nós nos tornaremos também um Cristo, como Jesus. Vai depender de nós apressar ou não essa situação. O Evangelho conta que, depois da multiplicação dos pães, Jesus orientou os apóstolos que pegassem a barca e que fossem na frente para o outro lado do lago. Eles obedeceram, foram, era tardinha. Jesus dispersou aquela multidão e foi orar. Quando já era noite, os apóstolos já estavam lá no meio do lago, o mar da Galileia. Os ventos começaram a soprar fortes e eles começaram a ficar com medo. E aí eles viram que alguém se aproximava caminhando sobre as águas. E eles ficaram com mais medo. É um fantasma. Está lá escrito no Evangelho. É um fantasma. E Jesus falou para eles, sou eu, não temais. E aí Pedro disse, Senhor, se és tu, dize-me para que eu ande sobre as águas e vá ao teu encontro. E Jesus disse, vem. E ele está chamando todos nós, vem. E Pedro foi. E Pedro caminhou sobre as águas, olhando para Jesus. E continuou caminhando. Mas o texto evangélico diz que teve um momento que Pedro teve medo. Duvidou. Duvidou que era possível caminhar sobre as águas. E ele começou a afundar. E aí Jesus o puxou, tirou das águas. Eles entraram no barco e os ventos se acalmaram. Essa é uma lição para todos nós, que ainda temos dúvidas, que ainda temos a fé vacilante. Enquanto e sempre que nós estivermos com os olhos fitos em Jesus, nos seus exemplos, tentando seguir os seus ensinos morais, nós vamos estar no caminho certo. Não vamos afundar no mar das dificuldades, da dúvida, das situações que chegam na nossa vida, dos ventos que nos agitam. Mas no momento em que a gente duvidar, nós podemos afundar. Ou seja, nós vamos deixar que aquilo tome conta da nossa alma. Então vamos continuar na nossa caminhada com fé, com confiança e olhos fitos no alto, olhos fitos em Jesus. E aí nós teremos sucesso. Conquistaremos a evolução espiritual. E não nos deixaremos envolver pela dúvida, pela falta de confiança. Que Jesus possa nos amparar e estar sempre vivo no nosso coração. Muito obrigada.